Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa videoaula. Nesse tema nós iremos falar sobre os itens que você tem que verificar no seu carro antes de fazer a locação. Ou seja, é uma série de itens mecânicos e elétricos que você deve conferir para que você consiga ter uma locação segura e tranquila. Nós vamos passar para vocês, ponto a ponto, e mostrar diretamente no carro um exemplo para vocês terem uma noção de onde que esses itens ficam no carro e como que você deve verificar. Nesse modo, nós também iremos deixar para vocês um checklist, para que vocês não esqueçam de nenhum detalhe a ser verificado. Bom pessoal, nós vamos começar pela iluminação. A iluminação, ela nesse carro aqui, ela é separada, o farol dele é separado a luz alta da luz baixa. Mas outros veículos, ele pode estar na mesma lâmpada, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, começando item a item. O primeiro item é a lanterna, a luz vigia, a luz de presença. É essa luzinha, no caso, mais fraca aqui. Então todo carro tem essa luz vigia, que é a luz de presença. Então você tem que verificar se as duas estão em ordem. O próximo é o farol baixo. Nesse carro ele é separado, tá? O grupo óptico ele tem o farol alto e o farol baixo separado, mas pode ser que no seu carro seja um farol só, ok? E depois tem o farol alto. Então o farol alto é esse farol mais forte. Esse veículo não tem farol de milha, mas para a questão da legislação, o farol de milha ele não é exatamente obrigatório, tá? O farol baixo, o farol alto, a lanterna, sim. E os carros mais modernos, ele tem também aquela luz de vigia, né? Aquela luz de presença, que é a luz aí que é exigido em rodovias. Então, basicamente, são essas lâmpadas aí. Com relação à iluminação dianteira do veículo, esse carro estaria aprovado. Ele está com toda a iluminação em perfeito estado. As setas dele também tem que estar funcionando, que é a luz indicadora. Então essa luz, no caso aí, indicadora de direção. Perfeito, na parte dianteira é basicamente isso. Agora a gente vai ver a iluminação na parte traseira do veículo. Vamos começar aí pela lanterna, que é a luz vigia. Então, já dando uma olhada aqui na lanterna, a luz vigia desse carro, a gente já identifica um ponto de atenção. E qual que é o ponto de atenção? Já tem uma lâmpada aqui que não está acendendo. Também na luz vigia, a gente consegue identificar a luz de iluminação da matrícula, da placa, né? De que forma? A gente passa a mão nela aqui, dependendo do seu carro, dá para ver facilmente, mas esse carro aqui ela fica voltada para baixo, então a gente passa a mão aqui para conferir. Essa daqui está funcionando perfeitamente. Vamos dar uma olhada na luz de freio. A luz de freio desse carro está funcionando aqui, está acendendo aqui, está acendendo o que a gente chama de brake light, que é a luz de freio aqui no meio também está acendendo. Mas essa aqui não está acendendo, olha que legal. É bom esse aqui para mostrar para vocês, porque esse carro aqui com essa lâmpada não acendendo, ele não poderia ser alugado. Tem que consertar essa lâmpada ali para poder alugar o carro. Então já é um ponto de atenção. O outro item agora é a luz de ré, luz indicadora de ré. Esse veículo aqui, ele tem as duas lâmpadas de ré. A luz de ré é importante só comentar que você vai ter que ver no seu veículo se ele tem duas lâmpadas de ré ou uma lâmpada só. Tá? Tem carro que realmente sai de fábrica com apenas uma luz de ré. E tá tudo bem, tá normal, tá? Não tem problema. E vamos ver a luz de indicação de direção, que são a seta ou pisca-alerta. Então aqui você vê, ó, a luz indicadora de direção, as duas estão funcionando perfeitamente. Então, na prática, essa é o controle de iluminação que você deve fazer, tanto na parte dianteira e aqui na parte traseira do veículo. Pessoal, agora a gente vai falar sobre os itens obrigatórios, que são o quê? O macaco, o triângulo, a chave de roda. Vou mostrar para vocês aqui nesse carro, aonde fica. Esse carro aqui tem a chave de roda aqui. Então a chave de roda tá ok. O macaco desse carro fica instalado aqui. Tem que ter. Levantando aqui a gente tem o triângulo, né? Isso aqui é obrigatório, item obrigatório também, tem que ter o triângulo. Então você já tem aí, no caso, chave de roda, o triângulo, o macaco, para poder levantar o veículo, trocar um pneu, e o step. Tá? Esses aí são itens obrigatórios que devem acompanhar o seu veículo. Pessoal, a gente vai falar agora no caso dos pneus. Os pneus não precisa nem a gente pensar muito, é um item de segurança e a gente vai conferir se o pneu ele está em ordem, né? Ou se a gente precisa fazer algum tipo de manutenção ou trocar. Eu coloquei o carro no elevador aqui para poder facilitar a visualização, mas você não precisa exatamente de um elevador para conferir. Você pode conferir do seu carro no solo, tá?
Então uma coisa que a gente identifica no pneu é o seguinte: existe uma indicação de desgaste no meio do pneu, né? Se você vai ter no caso aqui, esse caso aqui tem uma setinha, mas pode ter aí uma sigla, né, chamada TWI, que ela identifica ali o nível de desgaste do pneu. Todo pneu ele tem um indicador de desgaste. Significa o quê? Significa quando você começa a atingir esse nível aqui, o pneu ele já está pronto para ser trocado, ele não pode mais rodar. E olha que interessante aqui também, ó, esse carro aqui, ó, ele já atingiu esse TWI, né, ele já está desgastado aqui. Então esse pneu aqui ele tem que ser trocado, eu não poderia mais alugar o veículo com esse pneu aqui. Ó, ele está, no caso, bem desgastado, ó. Então esse pneu aqui ele deve ser substituído, ele já atingiu e superou. Esse outro pneu aqui, ele está bem próximo, mas na realidade ele já pode até ser substituído, tá? Ele já está bem próximo do indicativo. Vou mostrar um outro pneu dele. Então esse pneu aqui, ó, ele tem um indicativo, né? Ele ainda tem um pouco de material, tá? Então ele não necessariamente precisaria ser trocado nesse momento, ele ainda pode rodar um pouco mais. Mas dessa forma você vai saber aí quando que você tem que trocar o pneu do seu carro. Outro item que é muito interessante vocês verificarem é se o pneu ele está com alguma deformidade, ou seja, aí realmente você só vai conseguir ver isso no elevador. Quando você está girando o pneu e ele está, digamos assim, oscilando, né? Então significa que ele tem alguma deformidade. Então esse pneu também você deve substituir. E a outro item bem pior é quando ele está mostrando um arame, né? A gente fala que está mostrando um arame, já está aparecendo no caso a carcaça do pneu, né? Então quando está aparecendo a carcaça do pneu, não tem mais nem conversa, ele tem que ser substituído. Esse pneu aqui especificamente, ele já está mais de meia vida, mas ainda não atingiu o limite máximo e não está aparecendo nenhum fio aqui da sua carcaça. E girando ele aqui, ele também não tá oscilando, né? Não está apresentando nenhuma bolha. Então, na prática, ele ainda está apto a ser usado, diferente do pneu dianteiro desse veículo. Pessoal, outro item que deve ser verificado, né, de extrema importância, esse sim é de extrema importância, freio do veículo. A gente vai começar pelo freio dianteiro. O freio dianteiro do veículo, nós temos aí, basicamente todos os carros eles possuem disco e pastilha. Então, o disco, ele existe uma espessura mínima, tá? Então, você tem que dar uma olhada aqui. Esse você realmente vai precisar levar o veículo na oficina para poder verificar se a espessura mínima dele, né, ela está em ordem. Então, a oficina geralmente ela tem catálogo e ela coloca um equipamento de medição aqui, chamado paquímetro ou micrômetro, e ela consegue identificar aqui a espessura, comparar se está de acordo com o manual do veículo, né, para saber se esse disco tem que ser trocado ou não. Mas, a princípio, se tiver algum tipo de risco aqui ocasionado pelo desgaste excessivo da pastilha, esse disco com certeza já está condenado. A famosa pastilha de freio, que todo mundo fala, é essa peça aqui que fica entre o disco e esse suporte externo que é chamado de pinça. E existe um material de atrito, esse material, digamos assim, mais macio. Ele que vai fazer com que vai ser pressionado contra o disco para que ocorra aí o travamento da roda, a diminuição da velocidade do disco. Esse material aqui, ele vai diminuindo com o tempo. Por quê? Porque vai gastando. E ele também tem um limite. Quando ele chega muito próximo ao que a gente chama de suporte, que é a parte da pastilha mais dura, que é a parte aqui onde fica o espelho da pastilha de freio, ele está mais gasto, aí ele tem que ser trocado. Então, quer dizer, esse material de atrito aqui, nesse carro aqui, ó, vocês podem ver, ele está considerado bom para uso, ele está considerado praticamente uma pastilha nova aqui, então ele está aprovado, pode rodar. Então essa é uma verificação simples entre pastilha e disco. Existem outras coisas, mas aí o mecânico vai ter que te dizer, o que são essas outras coisas? Se o disco estiver empenado, se a pastilha estiver com outro tipo de defeitos. Para verificar a segurança, você deve verificar o disco, a pastilha e se existe algum vazamento, né? Então aqui você consegue ver numa peça chamada flexível de freio, se existe algum vazamento, alguma umidade na parte do freio. Nesse carro aqui, disco está bom, pastilha está boa, não tem nenhum vazamento, essa parte do freio aqui está ok. Outro item muito importante é o freio traseiro. O freio traseiro, no caso, ele pode ser no sistema tambor ou pode ser no sistema disco de freio. Se for disco de freio, é a mesma explicação que eu dei para o disco dianteiro. Você tem que verificar a pastilha e o disco. Se for tambor, você deve verificar, no caso, se existem vazamentos. Tá? Então aqui no caso
não tem nenhum vazamento. E deve verificar, no caso, o outro item que é o desgaste da lona ou sapata de freio. Mas o desgaste só é possível a verificação com a desmontagem. Então tem que tirar a roda, tirar o tambor de freio, ou também conhecido popularmente como panela, e verificar o desgaste do tambor, verificar o desgaste no caso da sapata, e verificar se o cilindro de roda, que é essa peça aqui, que tem uma parte dela externa, né, e tem a parte dela interna, verificar se tem algum vazamento. Mas a princípio, nesse caso aqui, não tem, e você deve verificar no seu carro. Um item que no caso todo veículo tem, que você tem que verificar, que é um item de segurança, é o amortecedor. O que você vai verificar do ponto de vista visual é a instalação dele, se ele está instalado de maneira correta, se não existe nenhum vazamento, se tem alguma umidade. Todo amortecedor ele tem batentes, então você vai verificar se os batentes estão em ordem, né? Se eles não estão rachados, quebrados, danificados. A mola, né? Se ela está no lugar dela correto, se ela não está para fora, ou se ela está trincada, riscada, qualquer coisa desse tipo. A verificação do amortecedor, do ponto de vista visual, é isso que você consegue identificar. O amortecedor ele também tem, no caso, a data de fabricação, mas ele não tem uma quilometragem específica para ser trocado, tá? Ele é sempre verificado. Então, evite, no caso, sair trocando amortecedor se alguém falar para você trocar amortecedor, tá? Tem que existir um motivo, tem que existir um vazamento, um dano estrutural nele, talvez até um impacto, alguma coisa nesse sentido para que você troque o amortecedor. Outros itens que você tem que verificar são as coifas. As coifas são peças de borrachas que são utilizadas na caixa de direção. Então, só para ter um exemplo aqui, a caixa de direção desse veículo está com a coifa em ordem. Esse veículo tem uma peça chamada homocinética, todos os carros têm, com tração dianteira. Então, no caso, essa homocinética tem a coifa, né? A coifa também está em perfeito estado. Existem outras coifas, né? Você vai olhar isso nos dois lados do veículo, né? Tem uma coifa do lado do câmbio. Ela também não possui nenhum tipo de vazamento. Existem os braços, braço e terminal da caixa de direção, onde você tem que verificar o braço e a caixa, verificar se tem algum tipo de ruptura nas coifas, se tem alguma folga. Existe a bandeja da suspensão, você também tem que verificar se tem alguma folga. Aqui o mecânico vai conseguir colocar uma ferramenta chamada espátula e verificar se existe alguma folga aqui. Se tiver folga, no caso, nas buchas, se tiver folga no pivô, alguma coifa dessa, alguma guarnição rompida, aí você deve fazer a substituição da peça. Pessoal, outro item que você tem que verificar, na caixa de câmbio dele, se existe algum tipo de vazamento. Então, verificar se tiver algum tipo de vazamento, tem que ser reparado esse vazamento. Nesse carro aqui, não tem nenhum vazamento, está completamente seco. Então, na parte do câmbio, você já tem segurança que está tranquilo. Esse carro ele tem direção hidráulica, então você também verifica a direção hidráulica, se tem algum vazamento. Não tem vazamento nenhum. A parte de motor também, né, se tem algum vazamento. E também um radiador, né? Isso aqui vocês verificam se o radiador tem algum tipo de vazamento. Então essa é uma verificação importante também que deve ser feita. Outro item que deve ser verificado, se o seu carro for com um câmbio manual, o estado da embreagem. A embreagem, basicamente, ela pode apresentar 3 tipos de defeito. Ou a embreagem está dura, pesada, ou seja, quando você pisa lá na embreagem, o pedal você tem que fazer bastante força. Para consertar isso, a única maneira é você trocar o conjunto de embreagem, tá? Não tem outra solução. Mas esse não é um defeito crítico, tá? Não é uma coisa que vai impedir você alugar o carro, a embreagem ela está pesada, ok? Outro defeito que pode acontecer é a embreagem estar trepidando, ou seja, quando você vai sair com o veículo, a embreagem trepida, você sente que o carro trepida. Isso também é um defeito que só pode ser reparado com a troca da embreagem e executado um serviço chamado retífica do volante do motor. Eu sei que muito provavelmente você pode não saber o que é isso, mas o seu mecânico ele com certeza tem esse tipo de conhecimento. Não necessariamente você precisa trocar a embreagem de imediato. O carro ainda pode ser locado com a embreagem nessa condição, mas assim que você tiver a primeira oportunidade de trocar o conjunto de embreagem, faça isso, que aí elimina esse problema também. Trocando a embreagem, você já vai eliminar o problema da dureza, que é estar pesada, elimina esse problema da trepidação, e aí o seu carro vai ficar em ordem novamente. Mas esses 2 itens não impedem que você faça a locação do veículo. Agora tem um terceiro item, no caso, né, um terceiro problema que a embreagem pode apresentar, que esse realmente é muito importante e você não deve alugar o seu veículo com esse tipo de problema, que nós chamamos popularmente de embreagem patinando. O que é uma embreagem patinando? Uma embreagem patinando você percebe da seguinte forma:
Existe um teste simples que você deve fazer uma única vez. A gente força bastante a embreagem, mas você vai fazer esse teste uma única vez, então não tem maiores problemas. O teste é simples, eu vou demonstrar. Você vai ligar o carro, ok? Pisa na embreagem. Você vai engatar a terceira marcha e você vai tentar sair com o veículo rápido, só que com o freio de mão puxado. Então, como vocês podem ver, o freio de mão está acionado, tá? Então, eu vou tentar sair rápido com o veículo, só que em terceira marcha, tá? Qual que é o objetivo disso? Se o veículo ele morrer, o carro tentar, no caso, sair e morrer, significa que a embreagem está boa, né? Ela está fazendo a função dela, está segurando. Agora, se o veículo continuar com o motor funcionando e o carro não sair do lugar, significa que a embreagem está patinando. Então eu vou fazer aqui para você de maneira bem tranquila para vocês entenderem como funciona. Primeiro passo, pisar totalmente na embreagem, engatar a terceira marcha, freio de mão acionado e eu vou tentar sair com o veículo. Então a resposta vai ser, se o motor do carro desligar, a embreagem está boa. Se o motor do carro continuar funcionando, a embreagem está ruim. Veja comigo. Pronto, o carro morreu. Esse aqui é um teste que você força a embreagem. Você força, no caso ali, o sistema de embreagem. Então, como o carro morreu, significa que essa embreagem ela ainda está com a vida útil dela normal. Ela pode ser utilizada. Então, esse carro aqui eu posso alugar para o cliente. Esse teste, pessoal, a gente não faz ele toda hora, tá? Esse teste aqui, você faz ele uma única vez e daqui para frente você roda com o carro normal. Você só vai voltar a fazer quando você desconfiar que a embreagem tem algum tipo de problema. Não recomendo você fazer esse teste a todo momento. Pessoal, outro item que é muito importante vocês verificarem é a questão das chaves. O seu carro ele tem que ter obrigatoriamente a chave reserva, porque em caso de você precisar recuperar, é a chave reserva que vai te ajudar nessa situação. Confira essa chave reserva se você tem ela e também se está funcionando. Confira se está travando as portas, né? Se o alarme está acionando. Ó, tá travando todas as portas. Tudo certinho. Tá tudo ok. Agora eu vou abrir a porta. Essa parte tá ok. Então conferir as fechaduras e conferir a chave e a chave reserva é muito importante, ok? Gente, outro item que deve ser verificado e que é até de baixo custo são as palhetas do limpador. Se o seu carro tiver palheta traseira, verifique ela se ela não está ressecada. A palheta, se ela estiver danificada, ela com certeza vai riscar o seu vidro. Lamentavelmente, a pessoa que está alugando o seu carro, ele não vai ter nenhum tipo de dó, vai continuar com o limpador ligado e aí vai acabar riscando o seu vidro. Então, verifique as palhetas geralmente são feitas de borracha, elas ressecam rapidamente, principalmente se estiverem expostas ao sol. Uma palheta normal aí, ela dura em torno de 3 a 6 meses e depois desse período ela deve ser trocada.